Fala galera do canal, vamos para as reações do pós-jogo do Clássico, nosso infeliz empate com o Vasco em casa, né? Vamos ver o que é que os comentaristas aí do Jogo Aberto e também do Sport TV disseram sobre esse resultado. E fica até o final para saber todas as informações do Flamengo e muito mais. Se gosta desse conteúdo, deixe seu like e se inscreve no canal. Fazer 2-0, o Flamengo viu o Vasco da Gama empatar o jogo, terminou a partida com aquele gostinho de derrota e o Vasco bem feliz com o resultado inesperado. E Renato Gaúcho. Dos Milhões ganhou mais um capítulo daqueles na tarde deste domingo no Maracanã. Pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Vasco ficaram no 2-2, em um jogo quente, movimentado e cheio de emoção até o fim. O time comandado por Leonardo Jardim começou com tudo e abriu o placar logo no início. Lino cruzou na área, Pedro ganhou da marcação e soltou uma bomba, 1-0 Flamengo. Aos 25, quase o segundo, Pedro recebeu de Luiz Araújo e bateu de primeira para fora. 3 minutos depois, o Vasco respondeu. Thiago Mendes levantou na medida para Rojas. Varela cortou. Na sobra, Piton mandou para fora. O Cruz Maltino seguiu em cima. Brenner puxou contra-ataque. Tinha opções, mas arriscou de longe e não levou perigo. O Flamengo respondeu à altura. Pedro recebeu de Lino e achou Luiz Araújo. O camisa 7 finalizou e Paulo Henrique salvou o Vasco de calcanhar. Na sequência, Plata obrigou Léo Jardim a fazer grande defesa. O Vasco ainda balançou a rede no fim do primeiro tempo, mas o gol foi anulado por impedimento de David. Já na volta do intervalo, o Flamengo não precisou de muito tempo para ampliar. Pedro invadiu a área e foi derrubado por Paulo Henrique. Após revisão no VAR, pênalti marcado. Jorginho foi para a cobrança e fez o segundo. O rubro-negro teve chances de matar o jogo. Plata e Léo Pereira tentaram, mas Léo Jardim estava esperto. E aí entrou em cena o dedo de Renato Gaúcho. As mudanças do treinador surtiram efeito. Aos 38, na bola parada, Nuno levantou na área e Robert Renan apareceu livre para diminuir. A torcida vascaína cresceu no Maracanã e empurrou o time até o fim. No último minuto, Cuesta cruzou e Hugo Moura deixou tudo igual, 2-2. Então é uma emoção muito grande. Já errei muito aqui, né? Já errei muito, já fui vaiado, já fui exaltado, já fui aplaudido. Hoje eu saio aplaudido, então é continuar trabalhando para não deixar a peteca cair, porque a gente sabe como que o futebol é dinâmico. Para o Flamengo, um gosto amargo. Entregamos, deixamos de ganhar duelos, deixamos de pressionar principalmente nos corredores, onde eles cruzaram com muita facilidade e eles acabam por fazer 2 golos de cruzamento, um de cruzamento e outro de bola parada. Toda a gente é responsável, mas eu sou o grande responsável porque eu não consegui meter dentro da equipa jogadores que mudassem ou que mantivessem o nível de exibição nos primeiros 70 minutos. Do lado do Vasco, o sentimento foi outro. Muitos jogos nós cedemos a vitória para o adversário, empatamos e foi com sabor de derrota. Hoje é sabor de vitória. Não que o meu time tenha jogado mal, não, pelo contrário, que eu acabei de falar. Eu dei os parabéns pelo meu grupo, pelo meu time, o que eles fizeram em campo hoje. Pelas circunstâncias, pelo adversário que nós enfrentamos, hoje a gente saiu com uma lavada daqui sim. O Clássico dos Milhões contou com uma presença importante. Há 15 dias da convocação para a Copa do Mundo, Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, assistiu à partida aqui do Maracanã. O zagueiro Léo Pereira e o atacante Pedro, do Flamengo, são jogadores que podem aparecer na lista final do italiano. O defensor esteve na última data FIFA e segue no radar. Já Pedro vive grande fase. São 16 gols em 26 jogos na temporada. Depois de um ano passado marcado por lesões, o atacante volta a sonhar com a seleção.
Edu, se o Flamengo sai vitorioso, o nome do Pedro seria aclamado porque realmente foi o protagonista. Porém, a garra, a concentração e o Vasco acreditar no resultado até o último segundo acabou sendo o destaque do clássico. Sim, Renata, mas eu acho que o Pedro não pode ficar nessa coisa de porque não ganhou. Acho que a apresentação que ele vem fazendo com a camisa do Flamengo está chamando a atenção, né, pelo desempenho que ele vem fazendo, não só os gols e bonitos gols, eu acho que a entrega, o posicionamento dele. Agora, por outro lado, o Vasco, com o Renato Gaúcho, ele coloca um time para cima, sem medo, os jogadores do Vasco arriscando, confiando. Eu acho que isso que é bacana. A gente, quando vê a entrevista do Renato Gaúcho, ele fala assim, eu dou tranquilidade para que eles possam entrar em campo, para que eles joguem da maneira como eles são acostumados. Então, a gente está vendo isso no Vasco. O Vasco realmente tem aquele DNA, tudo bem, tomou 2 gols, agora eu vou para cima. E foi para cima e foi merecedor do empate. Chiquito, e a gente vê que o Vasco da Gama ganhou do líder Palmeiras, empata de maneira heróica nesse clássico com o Flamengo, mas é um time que ainda não decolou na tabela. E tá também na Sul-Americana, tem outros interesses, mas eu acho que esse empate tem que ser valorizado, sim, pelo Renato e seus comandados. Até 37 do segundo, perdendo de 2-0. E o Flamengo, visivelmente, aí eu não sei se é pela Libertadores na semana, se é pela Copa do Mundo, se é pela sequência de jogos, pelos desfalques, né? O Flamengo começa a controlar o jogo, né? 2-0, 37 do segundo tempo, dá uma recuada, enquanto isso que do outro lado tem um adversário que, como você falou, já virou o jogo contra o próprio Palmeiras, virou, sob comando do Renato, né? Virou o jogo contra o São Paulo, é um time que não desiste. E é clássico, né? O Renato sabe o que é a importância de um clássico, a importância de você reverter um resultado, e ele faz boas trocas. Ele coloca o Vasco para frente ali na reta final e consegue um empate, e aí fica com sabor de vitória para o Vasco e, consequentemente, o Flamengo, que viu o Palmeiras tropeçar, tinha a chance de encostar mais, perdeu 2 pontos. E por mais que seja um elenco espetacular, diferenciado do Flamengo, quando você não tem Arrascaeta, Lucas Paquetá, não tem Pulgar o meio de campo, acaba enfraquecendo. Ele até coloca o De La Cruz para dar uma cadenciada, mas não adiantou muito. E Robert Renan, Rona, fazendo gol pelo Vasco. Então, e o rei do Rio ainda é o Renato Gaúcho, porque ele, quando pega os times cariocas, ele sabe como lidar. Geralmente, quando você está tomando 2-0, você se preocupa mais ainda em fazer uma marcação forte para não tomar o terceiro, né, Edu? E vira e mexe, fica beliscando. Ele não, ele soltou o time, falou, o rei do Rio sou eu sei como fazer esse campeonato acontecer, eu sei que o Flamengo está com problemas do outro lado, ele colocou o time para cima. E o Vasco amassou o Flamengo no final. A verdade é essa, que o 2-1 no final seria péssimo pro Vasco, porque o que eles colocaram em campo nos 15 minutos finais, a pressão que eles colocaram, era até para ter uma virada. Era para ter uma virada histórica do Vasco. Mas não aconteceu, mas teve um grande resultado que você sair de um 2-0, beliscar os 2-2 e deixar o time aí, o bajulado da imprensa com medo, porque o Flamengo termina o jogo pedindo pro juiz terminar o jogo. Mãe, escolheu seu presente? Não precisa de nada. Bom, vamos para mais clássico, porque no sábado tivemos o Palmeiras recebendo o Santos. Ele tinha trabalhado ali a questão da bola parada. E assim, o Léo Ortiz erra, né? O Léo Ortiz estava marcando a zona ali. O Robert Renan ataca as costas do Léo Ortiz, entre ele e o Léo Pereira. Porém, não dá para eximir o Everton Araújo de erro nesse lance. Porque se a marcação do Flamengo é mista com predominância por zona, né? Então você tem mais jogadores marcando zona, numa linha da pequena área, e 2 ou 3 bloqueando os jogadores. O que esse bloqueio tem que fazer? Muitas vezes não é nem disputar a bola pelo alto. São jogadores que têm força física para chocar com quem vem no embalo na corrida e não permitir com que ele chegue na bola. Cara, o bloqueio do Everton é mole no lance. É mole. É inexistente. O Robert Renan atropela o Everton Araújo. E essa jogada que a bola vai subir aí, ó. Essa não é uma bola tão alta assim, né? Na hora da conclusão. Mas é um cruzamento. É uma defesa esperando um cruzamento. E mas o Gato Mestre esclarece isso. O gol, que a gente chama de bola aérea para economizar, né? Mas que para eles é gol a partir de jogada aérea. Pode ser de pé também, pode ser com alguém ajeitando de cabeça e o outro escorando. É que nasce de uma bola levantada na área, tá? E a diferença do primeiro para o segundo esse aí é um gol levado em fase defensiva. O adversário está com a bola dominada no seu campo, você está posicionado de uma maneira totalmente diferente do escanteio. Então, no treinamento, para coleta de dados de comissão técnica, entender problema e virtude, isso não há comparação entre os dois gols, né?
E eu tenho até uma tese para isso. Acho que é um tema até que pode ser debatido. Hoje o Flamengo marca mais perto da área mais tempo. Os zagueiros do Flamengo não têm necessariamente essa virtude tão forte no jogo deles. Léo Ortiz e Léo Pereira são zagueiros que funcionam melhor atuando mais adiantados, marcando mais alto. A gente pode colocar assim, com mais metros atrás da defesa para defender. Não que sejam caras muito velozes, mas que têm, pelo tempo que jogam assim no Flamengo, que jogaram assim no Flamengo, eles têm uma coordenação muito boa nesse sentido, entre os dois ali e com os demais jogadores, e até com o goleiro também. Agora, marcando mais atrás, você vai defender mais cruzamento, porque tem menos espaço para o adversário entrar na sua defesa. E, de fato, o Flamengo tem levado muito gol de cruzamento com bola rolando, né? Falha de proteção de área, de coordenação ali entre eles no miolo de defesa. Acho que isso faz parte da falta de controle que a gente tem citado. Não necessariamente você deixar a bola com o adversário é falta de controle. Mas tem acontecido com alguma frequência em jogos do Flamengo. Acho que o jogo mais parecido, por exemplo, é o Fla-Flu, que o Flamengo ganhou. Tem algumas diferenças. O Flamengo criou mais contra o Fluminense do que criou ontem. O Flamengo, naquele jogo ali, até os 20 do segundo tempo, podia ter feito 5-0 e fez 2-0. Mas depois que o Savarino fez o gol, foi os 30 do segundo tempo, o gol do Savarino naquele clássico, teve bola na trave, teve defesa. O Flamengo não conseguiu controlar minimamente um clássico que ele começou muito melhor, que foi aquele do Fluminense. Não estou falando de ontem. O de ontem, o Flamengo só foi muito melhor durante 15 minutos, 12 minutos ali, dos 25 aos 38, foi o momento do gol do Robert Renan no segundo tempo. Mas você dá a bola, em vários momentos, se você não conseguir um contra-ataque, se o time tiver alguma ideia, e o Vasco ontem pelos lados estava com algumas ideias, você falou do lado esquerdo, eu acho que a combinação do PH e do Puma funcionou. O Lino teve dificuldade na marcação, o Alexandre não fez um bom jogo, é até uma questão de Copa do Mundo depois pra gente citar. A temporada do Alexandre não é boa e o Alexandre vai pra Copa com certeza. A lateral esquerda da seleção é uma questão, mas a gente fala disso mais pra frente. Essa combinação pelos lados funcionou do Puma e do PH. O PH teve a questão principalmente do pênalti, mas o PH tem uma coisa que é importante nesses jogos, que contra um time do Flamengo, que fala-se muito na verticalidade do time do Leonardo Jardim. Quando essa bola é acelerada, o PH tem muita velocidade. Ele, no primeiro tempo, conseguiu umas 3 recuperações ali, de bolas que foram lançadas pelo lado dele, que ele conseguiu se recuperar, porque um cara de velocidade é fundamental nesse tipo de lance. É um modelo que deixa o adversário chegar muito, né? Se você pega jogos recentes, que o Flamengo venceu bem, criando muitas chances, o Atlético Mineiro teve perto de empatar, quando o jogo estava 1-0. O Bahia teve perto de empatar, quando o jogo estava 1-0. Fluminense, o Luciano falou. Acrescentando aí o que o Luciano disse sobre o Fluminense. E lá atrás teve o Cruzeiro também, teve o jogo contra o Remo, que antes do Flamengo abrir o placar, foram 2 contragolpes do Remo ali, que foram Vitória. Em outros momentos sofreu empate, né? Sofreu empate contra o Vitória, sofreu com o do Deportivo contra o Independiente Medellín. Acho que é um bom jogo para pegar de exemplo também, porque foi um jogo que o Flamengo foi muito melhor, criou muito contra um adversário muito fraco, né? E tomou um empate. Assim, mais uma vez eu vou lembrar aqui, não estamos falando só hoje. Inclusive essa mesma bancada falou semana passada, depois do 4-1 que o Flamengo deu no Atlético Mineiro, nós falamos sobre isso aqui. É um time que permite muita finalização. Uma coisa é você ter um jogo reativo, em que você, em algum momento, não que o jogo do Flamengo seja esse, tá? O Flamengo não joga de forma reativa, mas é um time mais adaptável. Isso não é bom nem é ruim, é uma característica. É legal entender isso. Com o Felipe Luiz, isso acontecia menos vezes, porque era o time que marcava mais tempo no campo de ataque, que fazia mais questão de ter a bola, muitas vezes até controlava mais o jogo com a posse de bola sem ser tão agressivo assim, e isso irritava uma parcela da torcida. Esse time de hoje, ele não é assim, né? Ele não tem a bola por ter a bola. Ele quer ter a bola para ser agressivo. Quase que o tempo todo. O que isso vai gerar muitas vezes? Mais perdas de bola. Às vezes, alguma dificuldade de entender o cenário do jogo. Não é o momento de acelerar tanto, é o momento de pisar um pouco mais na bola. Ontem o Leonardo Jardim até falou sobre isso. Porém, quando o Flamengo opta por marcar mais atrás, ele não tem tido o controle do acesso à sua área. Eu falei aqui, vou repetir o dado. Se a gente pegar os últimos 5 jogos, pegar a quantidade de minutos do jogo e a quantidade de finalizações que o Flamengo sofreu, vai dar uma média aí de uma finalização a cada 6, 7 minutos. Para um time como o Flamengo, isso é muita coisa, né? Não quer dizer que o trabalho seja ruim, né, que esteja algo extremamente errado, mas é um ajuste que tem que ser feito. Nesses momentos em que o adversário vai ter mais a bola, que o Flamengo vai tentar o contragolpe, nesses períodos do jogo,
tem que ajustar mais o sistema defensivo. O Flamengo tem cedido espaço para finalizações. E até para voltar no que você falou antes, né? Óbvio, não dá para pegar só a finalização e dizer que aquilo é um indício. Porém, é um indício de volume. A ponto de partida. Ninguém finaliza da intermediária defensiva. Você finaliza da intermediária ofensiva para frente. Então, se tem muita finalização, tem muita chegada naquele setor do campo. Vamos ver o Leonardo Jardim, então. Ele fez uma autocrítica aí sobre o espaço que deu ao Vasco no jogo. Nós tivemos talvez 70 minutos, 75 minutos aceitáveis, fizemos 2 golos, tivemos mais uma ou 2 situações. Depois, a partir desse momento, entregamos o jogo ao adversário. Entregamos, deixamos de ganhar duelos, deixamos de pressionar principalmente nos corredores, onde eles cruzaram com muita facilidade e eles acabam por fazer 2 golos de cruzamento, um de cruzamento e outro de bola parada. E isso prejudicou-nos muito naquilo que é o nosso jogo. Se nós não jogarmos, o Flamengo tem que jogar. E foi essa mensagem que deixei aos jogadores. Toda a gente é responsável, mas eu sou o grande responsável porque eu não consegui meter dentro da equipa jogadores que mudassem ou que mantivessem o nível de exibição nos primeiros 70 minutos. Guardar resultado é uma coisa muito importante. Joga 1 minuto, ou joga 10, ou joga 15, é fundamental. É bom chamar a atenção para o uso de uma palavra que no português de Portugal, pelo visto, é diferente daqui quando se trata de futebol. Aqui, entregar um jogo tem uma conotação muito negativa, né? É tipo perder de propósito. E não foi isso que ele quis dizer. Ele quis dizer assim, nós cedemos as ações do jogo para o adversário, cedemos o domínio para o adversário, né? O entregamos o jogo foi nesse sentido aí. Eu não concordo com isso não, cara. Eu achei a análise dele... Eu discordo da análise dele, porque essa coisa dos 70, 75 minutos aceitáveis, eu não achei que o Flamengo teve qualquer controle sobre o Vasco nos primeiros 70 minutos do jogo. E assim, pegando essa lógica, em que momento um time entregaria o jogo, né? Para usar a expressão que ele falou. Ou permitiria o crescimento ao adversário? Depois do 2-0. Depois do 2-0 foi o momento que o Flamengo mais dominou o Vasco, até o gol do Robertinho. O melhor momento do Flamengo no jogo foi do minuto 75 ao 82. Então, 83. Poderia ter feito 3 gols em 7 minutos ali. É isso. Bom, quem fez gol mais uma vez, na sua especialidade, foi o Jorginho. O Gato Mestre tem os números. Aproveitamento de 100% no Flamengo. 11 cobranças, 11 gols, 7 do lado esquerdo, 1 no meio, 3 do lado direito e 1 sem pulinho, a de ontem. Acho que foi a única, não foi? No Flamengo isso é uma novidade, mas na carreira, quando ele estava muito manjado no Napoli, cobrança de pênalti na seleção italiana, ele começava a variar. Porque o que é o pulinho? O pulinho nada mais é do que o artifício que ele tem final para tentar entender onde o goleiro vai cair. Ele não dá o pulinho de brincadeira, de sacanagem. Ele vai correndo devagar para a bola, tentando jogar com o psicológico do goleiro. O pulinho tô perto da bola, tô olhando, você vê que ele não olha pra bola. Ele dá o pulinho e tá olhando pro goleiro. Cara, quando o goleiro ameaça tombar um pouquinho pro lado, ele já rola do outro. Ontem ele já deve ter ido com o canto definido pra cobrança. Ou percebeu antes de precisar dar o pulinho que o Léo Jardim saiu, né? Léo pulou. Eu achei que ele percebeu que o Léo pulou. Eu achei que ele foi olhando pro Léo sem dar o pulo. Talvez tenha sido isso. Bom, e ainda na linha daquela comparação entre os, 75 e... 83? Não, os minutos que o Flamengo teve... 70 a 75, o Leonardo falou. O técnico Leonardo falou que foram de 70 a 75 aceitáveis. Dá pra gente falar 75 e 25, porque tem os acréscimos? Não, ontem não foi... Foi 7 minutos. 52 ali, Então é isso. 3/4 do jogo, segundo o Leonardo Jardim, foram aceitáveis. E o último quarto não. A minha sensação nesses 70, 75 era de que o Flamengo... Eu não tive essa sensação necessariamente em outros jogos do Flamengo, nesses até que o Coutinho citou que o Flamengo correu riscos. Mas ontem, especificamente, eu tive a sensação, até o momento do 2-0, que era uma vitória muito mais individual do que coletiva. Porque o Flamengo tinha jogadores que conseguiam definir muito melhor, mas a ideia de jogo do Renato, na minha opinião, mesmo no 2-0, estava funcionando melhor do que a ideia do Leonardo Jardim.
O Leonardo Jardim, acho que a ideia dele funciona em um lance específico, que é aquela bola que o Luiz Araújo sai na cara. Eu acho até que essa bola ia para fora, mas o Paulo Henrique salva ali de calcanhar. Que é o contra-ataque rápido. O Barros errou um passe ali no início do campo de ataque do Vasco. O Flamengo chegou muito rápido e deixou um jogador na cara do gol. Essa é a ideia. Mas no restante do jogo, eu achei que a ideia do Renato funcionou melhor do que a dele. Agora, o Léo Jardim falou, Leonardo Jardim, ainda mais no Flamengo e Vasco, nesse jogo pode, muito, não pode. Leonardo Jardim, técnico do Flamengo, falou sobre botar jogadores em campo que mantenham o nível. O Flamengo tinha desfalques importantes, né? Eu acho que existe uma tendência a descartar desfalques do Flamengo como se, não, mas não tem o Arrascaeta, não tem o Paquetá, mas tem um monte de jogadores. Gente, mas... Não, São 3 jogadores para a mesma função que não tinha, né? Arrascaeta, Paquetá e Carrascal. Não, e o nível é insubstituível. São jogadores de muito alto nível, né? É difícil que o Luiz Araújo, que não costuma jogar nessa posição, mantenha a qualidade de jogo. Não é culpa dele. O Plata ficou muito pelo meio. Eu falei das substituições, que a narrativa dominante, eu não concordava muito, mas tem uma substituição que eu acho que é determinante, que é o Saúl no Jorginho. Até porque o Vasco faz o gol logo depois. Foi aos 36 do segundo tempo, o Saúl entrou no lugar do Jorginho. Posso discordar do nosso campinho? O De La Cruz estava mais no lugar do Arrascaeta, não é isso? Quando o Saúl entrou. O Saúl de... Na verdade, quando entra o De La Cruz, ele muda o desenho do meio campo. Fica o Everton Araújo centralizado. E os dois mais alinhados. Isso, exatamente. Era o Jorginho mais à esquerda e o De La Cruz mais à direita. Inverte o triângulo, né? Isso. E aí, quando entra o Saúl entra mais à esquerda e o De La Cruz mais à direita. E à frente, o jogo termina com o Alaciano na ponta esquerda e o Bruno Henrique mais à frente. Porque o Bruno Henrique não estava acompanhando Tanto corretamente que é o Wallace que está no lance do Cuesta, que a torcida do Flamengo falou, ele não conseguiu acompanhar o cruzamento do Cuesta. Ele é exatamente nesse local ali, onde está o Bruno Henrique no nosso campo. E ali, cara, era missão dividida, tá? Não era dele, não. Porque o Puma já tinha passado aberto, ele estava resguardando o Puma, então quem tem que descer com o zagueiro conduzindo a bola é o centroavante. Foi o Bruno Henrique. A entrada do jogo do Bruno Henrique não foi legal nesse sentido, não. Eu até achei, posso estar enganado, mas eu acho que o Leonardo Jardim deu uma indireta na coletiva. Ele falou, eu não consegui fazer com que os jogadores que entraram em campo tivessem a mesma dedicação defensiva que os outros tinham. Ele falou, pode jogar 1 minuto, 10 minutos. Então tem que entrar focado. E eu acho que sim, o Bruno Henrique, que é um ídolo do Flamengo, é um jogador fundamental, importantíssimo, ontem, nesse aspecto tático defensivo, ele não cumpriu corretamente o que deveria ser feito no final do jogo. Para o próximo jogo, a opção é o Carrascal. Ele está voltando de suspensão, né? Isso. Paquetá e Pulgar ainda não estão fazendo treinamento com o grupo. O Paquetá, pelo jeito, vai demorar um pouco mais do que a gente imaginou, do que o Flamengo divulgou ali. O Leonardo Jardim ontem falou que de 1 semana a 10 dias para ele voltar a treinar. Então, pelo menos 2 semanas aí para ele voltar a jogar. E aí a gente já começa a projetar quantos jogos ele teria antes da Copa, né? Nem antes da convocação. E a convocação, cara, convocação, se ele tiver, vai ser 2 semanas, né? A convocação, se ele jogar, vai ser uma vez antes da convocação. Faltam 2 semanas exatamente. Daqui a convocação? Obrigado pelo gancho, porque a gente vai fechar justamente com o registro. Eu nem sabia, juro. O registro do convocador. Ele estava ontem, né? O GE. Globo traz aí o destaque. Ancelotti vai a Maracanã para Flamengo e Vasco. E a essa altura do campeonato, não é nem do Campeonato Brasileiro, mas enfim, a essa altura do trabalho do Ancelotti, dificilmente ele está indo a um estádio para tirar dúvidas sobre um jogador. Eu sei que muita gente pode ter imaginado, será que ele foi ver o Pedro, né, porque tem jogado bem? Não sei se agora ir a um estádio tem a ver exatamente com... Acho que tem a ver com alternativas, Barreto. Eu vou ficar muito surpreso se o Pedro for convocado no dia 18. Mas, por exemplo, um centroavante pode se machucar. Um centroavante convocado. Entendeu? E aí eu acho que o Pedro está ganhando espaço nessa lista larga ali, né? Tipo, se entre João Pedro... Amigos, tá aí os comentários do pós-jogo, né? Dessa partida do Clássico entre Flamengo e Vasco, né? As opiniões, elas se dividem, mas algo que ficou claro é que o desempenho do Flamengo defensivo, ele não tá o ideal, né? E isso pode comprometer, né, alguns resultados em jogos específicos. E a entrevista de Léo Jardim deixa claro, né, que realmente pode ser um problema, né? Esses jogadores que vêm do banco, mesmo sendo de um nível técnico muito alto, talvez não entrarem em campo com a dedicação que a gente espera, né? E no Flamengo a gente sabe que a exigência é máxima. Então, mesmo sendo jogador de um lastro muito grande, né? Jogadores como Bruno Henrique, Saúl e o próprio De La Cruz, eles têm que entregar um pouco mais, né?
Mas eu quero ouvir a opinião de vocês. Será que realmente o problema do Flamengo é vontade mesmo, é participação na partida? Quando entra, né, quando eles vão ter a oportunidade de ser titulares ou entrar no segundo tempo? Ou talvez tenha um outro causador, talvez físico, né, que possa estar acarretando outros jogadores, né, como Paquetá e Arrascaeta, que a gente já perdeu. Aí deixa a sua opinião nos comentários. Se gostou do conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal. Até a próxima. Valeu!